Que você fala para os adolescentes fumarem maconha? Falo para eles assim, usam todas as drogas. Bota num copo, bebe tudo junto. Porque é aí que eu trago a atenção deles para mim. Porque a coisa que o adolescente mais ama é ser tratado como adulto. Esses dias eu vou pedir perdão pro criador dessa frase, que eu não lembro o nome. Criadora, que foi uma mulher, na verdade. Ela falou que a adolescência... Sabe aquelas cidades que quando tem 3 divisas, assim, tipo Paraguai, Brasil e Argentina? As cidades que estão nessa divisa, elas acabam se envolvendo umas com as outras ali. O idioma, o comércio, o cara atravessa a fronteira para comprar do outro e tal. Então, como está muito perto da divisa, ele acaba tendo essa relação. E ela fez essa analogia com a questão do adolescente. Ele tem um pé na vida adulta, que é tipo assim, você pega um caba barbado de 14 anos e fala, não, você está assistindo bonequinho? Você quer colecionar bonequinho? Peraí, você já é um homem. Só que ao mesmo tempo, então eu posso sair na rua e fazer o que eu quiser. Não, aí você é tratado igual criança. Então, eu sempre que vou começar a dar uma aula pro adolescente, eu sei que ali a impulsividade toma conta ali. Então, você chega lá, boa tarde, senhores alunos. Eu perdi. Então, já tem que chegar a 1000 graus, assim. Já tem que chegar doidão. E eu falo para eles assim, não me chama de senhor. Chamou de senhor, canetada. A única coisa que reprova na minha aula é chamar de senhor. Não me chama. Professor eu vou aceitar, mas eu não gosto. Não gosto de me chamar de professor. Porque eu crio uma relação de cima para baixo. Sim. E eu falo para eles, eu não vim ensinar vocês. Eu não vim aqui dizer para vocês o que vocês têm que fazer. Faz o que vocês quiserem. E na aula de droga, eu falo assim, se eu tivesse lá, no dia que alguém te oferecesse droga, maconha ou qualquer outra droga, álcool, vape, né? Fala para ele, vape, melancia, né? Pode falar palavrão? Pode. Imagina que você pega uma faca e enfia na tua coxa. Isso é a mesma coisa que você está fazendo. Só que o problema é que você não vê o efeito. Então, quando você vem com essa ideia muito louca, o aluno fala, mano, o que está acontecendo? Porque ele não espera. Ele espera lá, Dona Lourdes de Física, que vai ensinar ele decorar o negócio. Então, para ter o acesso para esse público, tem que ser meio louco, assim, na entrada. Depois que eles entram num fluxo, aí funciona. Por exemplo, eu não dou prova. Eu falo para vocês, acham que vocês têm que provar para mim que vocês aprenderam? Não precisa. Fica no celular. Instagram, liberado na minha aula. Pode ficar no Instagram, pode ficar na internet, faz o que você quiser. Só que assim, um dia você vai encontrar uma entrevista de emprego. E aqui você vai aprender sobre comunicação. Um dia você vai conversar com a gatinha, com o gatinho na balada, na resenha, né? Que eles falaram que balada é velho. Já falei balada, eles riram de mim. Um dia você vai ter que negociar com o cliente, você vai ter que conversar com o teu chefe, você vai montar uma empresa. Agora você vai provar para mim que você aprendeu? Não, a prova vai vir, fica tranquilo. E aí você vai ter que mostrar lá. Então você quer ficar na internet, tá tudo certo, tudo bem. Não é obrigado, porque eu peço sempre para os alunos irem apresentar lá na frente. E eu falo para eles, só vem quem quer. Não vai ter baixa de nota, não vai reprovar, não vai acontecer nada. E aí, quando as escolas obrigam, porque tem escola que fala, eu preciso de uma avaliação. Eu dou uma avaliação lá, falo para eles, vamos lá, dar uma avaliação para cumprir. Mas eu não acredito que isso prove alguma coisa. Você sabe que quando eu estava na faculdade, tinha muita briga em grupo, porque sempre tem, né? O aluno que não faz trabalho e o aluno que faz trabalho. E aí gerava uma polêmica, porque eu estava no grupo e aí fulaninho ou fulaninha não fazia trabalho, não sei o quê, e o pessoal ficava revoltado, não sei o quê. E eu sempre ia lá e fazia parte da pessoa. E aí, uma vez, as meninas estavam brigando e não sei o quê, e eu falei assim, cara, quem se ferra? Porque um dia a gente vai estar lá trabalhando, e quem não fez o trabalho e achou que levou vantagem porque ficou no churrasquinho até mais tarde, não sei, é quem vai se ferrar, porque a pessoa não sabe. E você sabe o conteúdo. Então, você tá sendo trouxa ou a pessoa tá sendo trouxa? De achar que tá sendo esperto e não absorvendo, né? Que é exatamente o que você falou, assim, não é pra mim, é pra você, né? O conhecimento é pro aluno. E é uma coisa louca, e aí eu nem saberia explicar por quê, eu só sei que acontece, então é uma coisa meio empírica que o que eu vou falar, não tenho base científica para explicar por quê. Funciona. Funciona, eu ia falar isso. Cara, funciona. assim, ó, não é raro as turmas em que 100% dos alunos apresentam. 100%. Igual, por exemplo, fazer pergunta.
Às vezes o aluno fala, eu vou fazer a pergunta, o professor acha ruim, as pessoas riem. Então, assim, eu falo, aqui é lugar de errar. Vocês estão na escola para aprender, vocês não estão para acertar, vocês estão para aprender. E aí eu falo para eles, se vocês não fizerem perguntas ruins, eu não tenho por que estar aqui ensinando, e eu estou desempregado. Se vocês já sabem, eu não tenho por quê. Isso deve dar um ambiente tão favorável para eles sentirem. Tipo, e zoe, exato. E aí traz um ambiente confortável. Então, por exemplo, quando um pergunta, uma vez no meio da aula, um menino perguntou para mim assim, que eu estava falando sobre questão de pornografia. E aí o menino levantou a mão e falou assim, então tem problema se masturbar? E aí a sala inteira riu. Aí eu falei assim, só ele faz isso aqui. Aí aquele constrangimento enorme. Falo, eu não falei masturbação, eu falei pornografia. Masturbação legal, saudável, façam. Então os caras falam, nossa, um adulto falando, e assim, rasgado. Façam sem usar pornografia. Sem usar pornografia. Só então, aqui, eu falei, o problema todo está na pornografia. Porque chega-se um momento que o corpo não reage de forma natural. Ele está acostumado com a pornografia. Então, quando eles veem um adulto meio louco, meio falando umas coisas que são tabu, proibidas... Nossa, minha mãe nunca falou isso, meu pai nunca falou isso, né? E sabe o que é mais legal? Muitos pais vindo falar do que acontece na aula. Então, eu penso, para um adolescente, além de prestar atenção, conseguir contar para os pais dentro de casa, os pais chegam para mim e falam assim, você teve aula de não sei o quê, teve aula da droga, teve aula... E só para fechar aquela pergunta que você falou, que o TDAH a gente abre assim, a editora depois pega lá o começo do corte, pega esse aqui e junta num só. Que é quando eu falo para ele da droga, eu falo, se eu tivesse lá no dia da droga, o traficante fala, toma essa droga. E se eu tivesse lá, eu dava um rodo no você, abarrava teus braços e levava embora. Não deixava você usar droga. Mas eu não estarei lá. Quem estará lá sabe quem que é? A tua consciência. Então você fala assim, eu vou fumar maconha. Parabéns. Só que você fala, eu sei o que vai acontecer com o meu neurônio, com o meu sistema dopaminérgico, com a minha neuroplasticidade. Eu sei de tudo isso, aí eu brinco no site. Aceito e quero continuar. A gente não clica lá? Aceito e quero continuar. Aceito e quero me ferrar. Aí, meu chapa, eu já não tenho mais o que fazer. Você já é marmanjão. Eu brinco com os moleques. Eu falo, nem no soco dá pra sair, né? Porque vocês estão tudo grande, mas vocês pegaram aqui na porrada, não dá nem pra aguentar. Por algum motivo, isso funciona. E aí, às vezes, outra crítica que eu escuto. As professoras de matemática. William, mas você é neurociência, não sei o que lá. E matemática? Cara, tudo dá para ensinar na prática. Porque, por exemplo, fórmula de Bhaskara é uma coisa inútil? Obviamente que não. Só que eu pergunto para vocês duas que estão aqui, para a plateia, para o nosso diretor ali. Quem saberia agora me explicar para que serve a fórmula de Bhaskara na vida real? Não tenho a mínima ideia. Eu acho que é para construção civil. Eu acho, tá? Então. Que você usa quando você faz a parte da engenharia civil e tal, porque eu já tive essa dúvida e já fui atrás tipo, pra tentar... Pra quê, né? Beleza. Você sabe pra que se psicólogo. usa logaritmos? Então, não. Tipo, quando eu via log de 10, eu já desistia da conta. Falava, putz, tem log, não vou nem tentar fazer. É o sistema de medição do som. Eu acho que se a gente soubesse que é o sistema de medição do som, ficaria muito mais legal estudar, não ficaria? Porque faz sentido. Então, para que eu pudesse aprender matemática, eu sempre tentava entender, tipo, para que servia, porque como eu sou de humanas, né? Eu acho que a coisa vem mais para mim, assim, eu consigo entender, dar um significado para aquilo. E eu inventava coisas na minha cabeça, tipo, meio esquizofrênica, assim, os números são como pessoas, e eles vão se interconectando e se relacionando. E aí era como se fosse uma sala de aula, e aí, porque aí fazia mais sentido, e na hora de eu memorizar as fórmulas, como cada número tinha um personagem na minha cabeça, eu sabia que era o João montava duplo, a historinha. de mão dada com a Clara, que em cima do... não sei, e aí eu montava. E aí eu nunca esquecia as fórmulas, porque pra mim os números eram cabeças. Mas teve que fazer uma história interna, ninguém contou uma história real, né? Exato. Mas então, funcionou. Mas e eu explico isso... assim para os meus pacientes. Quando eu tenho paciente com dislexia, descalculia, que tem muita dificuldade, e eu vejo que a pessoa tem, assim, uma disposição maior para entender, aí chega paciente com um caderno, né? Fala, amanhã eu tenho prova. 7 horas da noite. Aí você fala, prova do quê? De matemática. Eu falo, delícia, senta aqui, vamos ver. Aí abre o caderno, não copiou nada, né? Eu falo, tá, mas o que você tá aprendendo em matemática? E aí eu crio desse jeito. Falo, olha, funcionou pra mim, eu vou te ensinar uma técnica que eu fazia, e aí chega na sessão seguinte, aí foi bem na prova de matemática, eu tirei 8.
Mas por quê? Porque a gente estudou para que servia antes da gente olhar a fórmula, porque a gente inventou uma história que linkou com alguma coisa da vida da pessoa e ela consegue memorizar. E aí o passo a passo é mais fácil, né? Uma vez você tem a fórmula, você vai. É prática. E nós que estamos na área da neurociência, da psicologia, a gente consegue enxergar isso no sistema dopaminérgico. O sistema dopaminérgico, a pergunta dele é, para quê? Uhum. Pra quê? Se eu falo assim, gente, vamos sair no sol e correr 50 km, você fala, pra quê? Aí eu falo, dou 1 milhão pra cada um que for. Já gostei. Já vale a pena. Eu falo nas reuniões de paz, eu falo assim, você pularia você tá num barco, você pularia numa água que tem um tubarão? Não, né? Claro, quem é bobo, é verdade, ninguém pularia. Teu filho caiu. Aí eu pulo. De repente você é mais forte que um tubarão, é isso. Você não é mais forte que um tubarão, é a mesma água, o mesmo barco, mesmo tudo. Só que agora você tem uma boa motivação para fazer aquilo. O ensino é igual. Você deve conhecer o Miguel Nicoleles, né? Opa! Quem está assistindo aí, que talvez não conheça, talvez será o primeiro brasileiro a ganhar o Nobel, né? Se não for o maior, um esse dos aí maiores. vai vir aqui, você quer, tá? Porque essa é a minha meta de vida. Eu só vou vir Enquanto aqui eu não pedir fizer autógrafo, isso, não quero nem sentar aqui. eu não vou dormir em paz. O Nicoleles, ele montou um instituto lá em Natal, né? E ele conta uma história muito bonita, que ele colocou várias crianças num jardim, assim, numa área, e ele pegava a garrafa PET, colocava uma bomba, sei lá como chama aquilo, e explodia. Então a garrafa voava, certo? Ela voava e caía lá do outro lado. Vamos estourar de novo, a molecada com aqueles óculos, capacete. Imagina a festa. Aí ele pegava aquelas crianças, colocava dentro da sala de aula e ensinava a parábola. Eu consigo ver a parábola. Agora, você pega alguém da escola, principalmente da escola pública, que ainda tem um ensino todo bagunçado, o que é parábola? Não faz ideia. Então, assim, tem muita coisa. E você sabe que da escola do Miguel saíram, assim, grandes profissionais, né? Pessoas que foram estudar em Harvard. E ele tem uma frase que eu sempre que posso, eu gosto de falar, que ele fala que o Brasil está cheio de aviões. O que falta é o aeroporto para decolar. Perfeito. Cheio de Santos Dumont, né? E chama Instituto Santos Dumont, o Instituto dele. Tá cheio de Santos Dumont, né? Só falta o aeroporto. aeroporto. E ele desenvolveu esse aeroporto justamente trazendo para a prática. Que é o que faz toda a diferença, né? Por que a gente gosta de biologia? Porque, cara, é muito na prática. E era a aula que você mais tinha laboratório. Tem coisa mais legal do que você ir pro laboratório? Perfeito. Agora, membrana, citoplasma e núcleo. É chato. É chato. E os nomes são também. Só que se você tá ali num negócio muito louco, não sei o quê, você tá mexendo, e no laboratório fala assim, mano, sabe como chama isso aqui? Membrana. Entrou. Entrou no fluxo ali, aprendeu. Agora, se a escola, se você perguntar para um... E não é um adolescente de hoje. A gente era a mesma coisa, todos adolescentes. Escola é chata, escola eu tenho prova, eu vou ser julgado, vão chamar minha mãe porque eu faço bagunça. Eu tenho que apresentar, as pessoas vão rir de mim. Eu não tinha caderno, nunca tive caderno na vida inteira, até hoje. Eu estou fazendo mestrado, eu não tenho caderno. Se eu pegar uma coisa para anotar e prestar atenção, eu não consigo, me perco, eu não anoto, não presto, não faço nada. Então eu paro e presto atenção. Só o aluno faz pergunta. Se eu construir os bonequinhos que você falou na minha cabeça, acabou. Eu tirava 0 de caderno. Porque ele não copiou a lição. Incrível. A capacidade de detonar um aluno. Cara, é de uma ignorância. Você descobriu que você tem TDAH com quantos anos? 30 anos. Caraca, então você foi o aluno... Que tipo assim, não quer saber nada, não sei o quê. A única coisa que eu tive de vantagem, eu até estava conversando com a Nath por ela ser especialista nisso, que quando eu era criança, eu aprendi a ler muito cedo, eu aprendi a ler com 3 anos. Então, quando as crianças de 5, 6 estavam lá aprendendo bolinha, aprendendo risquinho, aprendendo isso aqui lá, eu estava lendo. Tem até uma história que uma professora tinha uma escola perto da minha casa, como eu falei lá em Mauá, né? Eu morava na periferia de Mauá, no Zaíra, acho que todo mundo já ouviu falar, né? Tem 85 Zaíra lá em Mauá, no morro e tal. E uma professora falou para minha mãe que queria que eu estudasse lá. Minha mãe falou, mano, a gente malemar tá comendo, não dá para estudar. E ela me colocou na escola, ela me deu uma bolsa, deixou eu estudar e tal. E uma vez ela saiu, era uma pré-escola. Eu tive 5 anos, talvez. E a professora saiu, sei lá, foi na rua fazer alguma coisa ali na secretaria. Quando ela voltou, eu não tenho memória disso, tá? Ela que conta. Ela voltou, eu estava em cima da mesa
com as anotações dela sobre a sala. Então eu falei, o João faz bagunça, o Pedro é legal. Eu lendo para as crianças, tipo, traduzindo aquilo lá. Eu não tenho memória disso, mas a minha mãe que conta. E, inclusive, eu fui atrás dessa professora recentemente, ela foi atropelada, cara. Faleceu. Muito triste, porque eu... Né, poxa, que demais, seria muito legal, imagina fazer uma live com ela. Tá fazendo e tal, né? Então, eu lembro que quando ela falava que eu tinha superdotação, era o termo que ela usava. E aí, era assim, tem que ir em São Paulo, numa escola. Minha mãe falou, mano, vai ficar com essa superdotação aqui mesmo, né? Fazendo graça pros parentes, sabe assim? Ele sabe a capital da Indonésia, sabe? Essas coisas assim. Aí, o aprendizado para mim sempre foi uma coisa assim, não difícil, mas diferente. Então, por exemplo, se eu tivesse que anotar e consultar, e bererê, isso eu me perdia total. Aí não usava caderno. Quando eu entrei na faculdade com 30 anos. Eu não tinha nível superior. Sempre empreendi, abri empresa, assim. Aí dá para fazer uma live de empreendedorismo. No empreendedorismo, assim, eu provei ter lancha, ter Mercedes, ter Harley Davidson e cortar a luz de casa, e o oficial de justiça e tomar as coisas, assim. Provei os dois lados do empreendedorismo. E aí chegou um momento que eu falei, eu vou estudar. E quando você tem 20 anos, você fala, quebrei, vira a noite, arruma tudo de novo e tal. Aí com 30 anos eu entrei na faculdade de administração, que ali era o meu mundo. E na faculdade de administração tinha escola de psicologia. E aí eles atendiam alunos, o pessoal do último ano de psicologia atendia os alunos. Tem lá, não sei como é que chama. Tem, as clínica escola. Clínica escola chama. Aí eu participei de várias, e aí a professora que dava esse treinamento, que era uma psicóloga, falou, William, você conhece TDAH? Não, nunca ouvi falar. Ela falou, um transtorno, sim, me explicou mais ou menos. Ela falou, você tem as características, né? Parece que tem. Só que eu não sou neuropsicóloga, tal, procuro uma neuropsicóloga. E aí eu falei, ela começou a falar, você faz isso, você faz isso, você faz isso, você faz isso. Eu falei, cara, essa mulher tá me vendo hoje, como é que ela sabe de tudo isso? Desorganização, chegar atrasado, procrastinação, essa coisa aqui que vocês estão vendo, cara, do jeito que eu tô aqui, 5 da manhã eu tô aqui falando, não para, não acaba, é um negócio que é onde entra no hiperfoco e toda essa coisa. Aí eu fui procurar uma neuropsicóloga. E aí a neuropsicóloga, ela fez a minha avaliação e ela foi incrível, assim, porque ela falou, William, eu sou contra, no seu caso, pela tua idade, tomar remédio. Que fique bem registrado aqui. Eu não sou contra tomar remédio para TDAH, mas o remédio tem que ser a última opção. Enfia a Ritalina numa criança de 5 anos, porque ela faz muito... ela vai ficar quieta, soca a Ritalina nele, pelo menos ele fica quieto. Então, assim, não sou contra remédio, mas eu acredito que tem que ser a última opção. Tem que esgotar as possibilidades terapêuticas. E ela me falou isso. E eu lembro que a avaliação levou, 2 meses, 3 meses, levou muito tempo. E aí, no dia de apresentar, parecia assim, quem ganhou o Big Brother, sabe? Ela falou, eu vou abrir, você tá preparado? Se for positivo, você tá preparado para isso e tal? E eu, claro. É a mesma coisa falar, cara, você sente uma dor, ninguém sabe. Descobriu, a dor é aqui, é uma doença, você vai tratar. Beleza. A partir de agora começa a cura. Que até então ia vivendo no bumba meu boi, né? Aí ela falou pra mim, só que vai num psiquiatra e passa. E houve uma outra opção e tal. Aí ela falou que eu tava diagnosticado e tal. Aí eu fui na psiquiatra, tudo bem, você esquece, você não sei o que lá. Aí ela abriu uma gaveta, me deu um formulário, preenchi. Ela olhou, realmente, a Ritalina, 8 horas, beriri, deu aquela receitinha amarelinha 3 meses, lá. Né? Eu falei, mano, a outra levou 3 meses pra, parece que tem um transtorno. Essa aqui, 5 minutos, não tomei. E fui só na terapia. Aí comecei, por exemplo, estava falando pra vocês de agenda. Então, agenda, eu sempre considero chegar 1 hora antes, sempre muito adiantado, porque eu sei que o meu natural não é esse. Então, se eu falar assim, quer saber, eu vou lá no podcast lá 2 horas, acho que sair de Mauá 1 hora dá. E não vai dar. Não vai dar normal, e assim, furou o pneu, bateu o carro, aconteceu uma chuva, essas coisas. Então, assim, eu nunca vou chegar atrasado. E aí eu sempre falo, né, que foi o que eu falei pra você lá fora, se eu chegar atrasado e não avisar, mano, liga pro SAMU. Liga pro SAMU que eu tô
debaixo de um carro aí, sabe? Mas é isso. Então, eu descobri aos 30 e hoje me facilita muito, porque quando eu consigo entender dentro da neurociência o processo de funcionamento, eu falo, nossa, eu tô no tipo, agora eu tô em hiperfoco. Total, assim. Se fizer um barulho, eu tô aqui, muito aqui. E aí eu dei a sorte, ou consegui encontrar o meu trabalho dentro do meu hiperfoco. Então eu faço isso Que aqui. é neurocomunicação. É. E especializado mais em adolescente mesmo. Porque aí foi assim, o adulto que eu via com problema, o problema vinha da adolescência e da infância. Sempre voltava. Então assim, como você sabe que você tem medo? Você é um adulto, você tem que ir lá apresentar um trabalho na tua empresa, lá adulto, 40, 50, 30. E aí eu falava assim, sei lá, frio na barriga, boca seca, treme, dava lá um descritivo. Aí eu falava, tenta lembrar, assim, quando você sentia isso pra trás, assim. Aí vinha coisas assim, quando eu tinha 7 anos eu fui fazer balé e a professora riu e eu senti o que eu tô sentindo nisso. Então, há 7 anos eu sentia e sinto a mesma coisa agora. Ou, a professora riu de mim, fiz xixi na calça na frente dos alunos. Ou, eu vi um aluno fazendo xixi na calça na minha sala. E aí vão várias histórias, e aí aqui até uma coisa legal de contar, principalmente para os homens que estão assistindo a gente pensa em abuso sexual como uma coisa assim, não, tem abuso. Lá no fundão do Brasil, 1 por ano, lá acontece. Uma coisa assim, muito longe. E eu posso dizer assim que, sei lá, 60% das alunas relataram algum tipo de abuso. Porque toda molestação, ela entra. E uma vez eu fiz uma pesquisa, até porque eu estava fazendo um trabalho, uma avaliação para o judiciário. E na época eu tinha visto um dado, isso de alguns anos atrás, que a cada 10 quilômetros tem um abusador. Meu, é abusador pra caramba, se você for pensar. Tipo, tem o Brasil, o dado, assim, o último dado que eu vi, 2022, é 1 a cada 4 mulheres que denunciam, tá? Caramba, 1 a cada 4. E Nossa, a 1 a cada cada 10 meninos. Então. Caramba, 1 a cada 4. Alguém de nós isso. 4 sofreu abuso. Entende? É muito grave isso. E por que eu tô trazendo isso com falar em público e em segurança? Eu tive uma aluna, ela devia ter uns 55, 60 anos. Estava querendo ir para a internet, já com a dificuldade da idade de mexer nas coisas e tal, mas estava ali na pegada e falou, eu quero fazer vídeo. Não vou falar o tema para não expor aqui, né? Quero fazer vídeo. E eu não consigo. Assim, saber que a minha imagem vai estar exposta para as pessoas é uma coisa assim assustadora, tal. E beleza, vamos na técnica aqui, isso aqui. Quando eu fui voltando, essa mulher começou a desabar de chorar. A gente que está atendendo as pessoas, é muito normal as pessoas se emocionarem, lembrarem dessas coisas e tal. E eu falei para ela, chora o que você quiser, tá incluso no pacote. Pode chorar, fica tranquila e tal. E aí a história que ela me contou. Quando ela tinha 5 anos de idade, a gente está falando de uma mulher de 60, quantos anos? 5 anos de idade. Ela foi violentada sexualmente pelo pai. Aí, ela não sabia que tinha sofrido uma violência sexual com 5 anos. Assim, aconteceu uma coisa que não é normal e tal, machucou e aquela coisa toda. Ela contou para a mãe. A mãe falou para ela, se você contar isso para alguém, e ela era de algum interior do Brasil, assim, tipo, ainda não era na cidade, que é uma coisa mais, né, sei lá, mais próxima de se conversar sobre isso. Então a mãe dela naquela ocasião falou para ela assim, se você contar para alguém, seu pai vai ser preso e vão matar ele. Então ela falou, nossa, tipo, eu não quero que meu pai morra nem seja preso. Ela guardou. Por 55 anos. O que é mais comum, né? A pessoa não conta por medo do... Olha isso. Então eu sempre falo assim, medo de falar em público nunca é medo de falar em público. É muito